Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de você verificar qual que é a maneira mais rentável que você tem para avaliar quando você deve fazer um tratamento ou outro, ou até mesmo para você pensar a respeito da sua clínica, do seu negócio. Porque eu sei que ainda existem muitas dificuldades, muita insegurança, algumas dificuldades aí no dia a dia, na técnica, e eu tenho falado bastante a respeito disso e tenho até implementado aí algumas informações para vocês para facilitar muito o seu dia a dia. Então, hoje eu quero colocar tudo isso numa balança. Na balança onde a gente vai verificar, olha, eu tenho aqui, hoje eu vou fazer uma avaliação a respeito de hidrolipoclasia, tratamento com lipossoma de girassol e tratamento com desoxicolato. Eu vou conversar com vocês a respeito de 3 aspectos importantes. O primeiro é resultado estético, que é importante para nós. É importante que o meu cliente tenha ali a resposta, o resultado que ele necessita, trabalhando com uma combinação de substâncias que seja menos nocivo para o organismo dela possível. E isso é sem dúvida a melhor escolha e a escolha mais segura que a gente pode ter no nosso segmento. Então, vou falar sobre isso, esses comparativos de resultado. Vou falar com você a respeito de intercorrências que a gente pode observar nesses resultados e também vou falar com você a respeito da rentabilidade de cada um deles, custo-benefício, tempo de trabalho. Então, essa informação ela é bastante importante. Eu também fiz um vídeo, você pode procurar aí no nosso canal no YouTube, que tem um comparativo, ou melhor, eu te ensino a você calcular o custo do seu dia a dia, da sua estrutura física, porque é com base nessas informações que eu trabalho aqui o meu dia a dia e uso para te dar essas informações. Então é muito importante que você se atente para isso. Mas eu também reforço outro ponto. Tem tratamentos para gordura localizada e a gordura localizada ela tem que ser definida. Gordura localizada é aquele tipo de gordura que ela se encaixa em uma determinada região do nosso organismo, do nosso corpo, de forma pontual. Agora, quando eu não consigo localizar aonde é o ponto de gordura, ela deixa de ser localizada e ela acaba sendo uma gordura que ela já tem uma característica mais generalizada, que ela vai necessitar de um pouco mais de cuidado e dedicação para a gente obter os resultados que a gente deseja. Isso é importante você saber para não se perder nos tratamentos, porque às vezes você vai querer intensificar um tipo de tratamento numa determinada região esperando que outras respondam, e isso também não dá certo. E aí começa a aparecer os descontentamentos, as frustrações. Poxa, eu não estou fazendo direito, eu acho que é o produto que eu estou usando, eu acho que eu não sei fazer a técnica direito, eu acho que isso, eu acho que aquilo. E na verdade você errou no momento da avaliação inicial. Esse que foi o maior ponto, foi aquele que você não conseguiu definir qual era o tratamento ideal em função da necessidade do seu cliente. Outro ponto que eu venho ressaltando também, tanto para tratamentos corporais como para faciais, é o uso do home care. É importante que o seu cliente leve para casa um produto que seja um fator motivacional para ele. Primeiro, ele vai ver o resultado que a sua sessão em clínica promoveu. Isso
é indispensável que aconteça. Segundo lugar, ele vai ter também algo a mais para o seu dia a dia. Uma substância que promove efeito, uma substância que chame a atenção dele, para que ele se lembre diariamente, de preferência 2, 3 vezes por dia, que está passando por um processo de tratamento estético corporal ou facial. Então é indispensável, reforço isso, é indispensável que você estude um pouco mais, se aprofunde um pouco mais a respeito das substâncias que você vai oferecer para o seu cliente, tanto em clínica quanto em home care. Que você trabalhe ali uma formulação, uma cápsula, de preferência uma cápsula de origem vegetal. Ah, por que vegetal? Eu não sou vegano. Não, é que é assim, olha. No mercado a gente tem 2 tipos de cápsulas, que são cápsulas gelatinosas de origem animal. E a gente tem também, que está ficando mais comum, as cápsulas de origem vegetal. É claro que ele passa por alguns conceitos religiosos, porque judeus e muçulmanos, por exemplo, não fazem uso de cápsulas de origem animal, porque ele não sabe a origem qual foi o colágeno de animal que foi utilizado para formar aquela cápsula. Essa é a primeira questão, porque pode ser de porco e eles não ingerem carne de porco. Essa é a primeira questão. A segunda questão, a gente tem os veganos, os vegetarianos. Então essa cápsula ela também atende a esse público, mas fisiologicamente falando, que é o nosso foco, o mais importante é que, não estou depreciando nada, tá, gente? Eu só estou falando aqui fisiologicamente, para o benefício do organismo, de forma técnica, a gente tem que falar que a cápsula de origem vegetal, ela traz menos desconfortos estomacais do que a cápsula de origem animal. Por que eu te falo isso? Porque geralmente nas formulações que a gente desenha, a gente coloca ali substâncias que elas são suplementares ou fitoterápicas, que vão ocupar muito volume dentro de uma cápsula. Então é comum você ver, olha, uma dose corresponde a 2 cápsulas. Por que acontece isso? Porque não cabia toda aquela concentração de suplementos que você colocou numa cápsula em uma só, não tinha volume suficiente. Ou então eu ia ter que fazer uma cápsula enorme. Então, para facilitar a administração, se divide isso em 2, às vezes 3, dependendo da formulação, pode chegar a 4 cápsulas. Então, o cliente, para ele receber uma dose daquela substância, vai ter que tomar 2, 3 cápsulas. Então, por isso que eu te oriento. A mais interessante é aquela cápsula de origem vegetal. Mas agora eu vou entrar com você num cálculo onde eu vou te mostrar o seguinte, olha, o que compensa mais você fazer? Uma hidrolipoplasia, uma mescla com desoxicolato ou a combinação de lipossoma de girassol mais L-carnitina? E aí você vai ter que fazer uma avaliação comigo. Porque muitas vezes você pode falar assim, olha, eu não posso fazer hidrolipoplasia porque eu não tenho equipamento. Ok? Então eu vou ter que utilizar de outros recursos. E aqui eu estou preocupado em tratar pessoas com prega de gordura acima de 3 centímetros. Então isso significa que essa pessoa dificilmente está com uma gordura localizada, e sim está com uma gordura generalizada. Outro ponto importante, eu gosto de lembrar vocês que eu exploro, que eu uso muito a força da gravidade. Então, quando eu tenho uma pessoa que ela já está com essa característica, eu procuro primeiro, em nível de membros superiores,
eliminar ou reduzir o máximo possível aquela gordura da região abdominal para depois trabalhar o resto. Porque quando a gente faz a redução da gordura na região do abdômen, pela própria força da gravidade, você vai reduzir a gordura em todo o membro superior. Então, o que é interessante também você associar? É interessante você associar uma drenagem linfática, é muito importante. É importante você também associar uma radiofrequência, porque de onde a gente tira a gordura, geralmente se instala a flacidez. E é simples de você entender isso, porque eu estou tirando tecido adiposo, deixando um espaço ali. Então, associar a radiofrequência também é interessante. E também é interessante aí fazer uma massagem modeladora, porque essa massagem modeladora ela vai facilitar, ela vai favorecer a força da gravidade. Porque quando você faz uma massagem modeladora em todo o membro superior, você distribui aqueles resíduos de gordura que de repente está numa região que não saiu ou que não se deslocou. Então, uma boa massagem modeladora, ela tem essa capacidade para te ajudar. Então, veja, eu te falei que você pode formatar protocolos associando uma dessas opções que eu vou conversar com você, a drenagem linfática, a radiofrequência e a massagem modeladora. Então, eu não tenho radiofrequência, é um equipamento caro e tal. Você ainda tem mais duas opções de, com a sua própria mão, agregar resposta ao seu resultado. Então, isso também agrega valor e agrega preço ao seu produto. Porque uma coisa é você falar assim, vem aqui, eu vou te fazer uma sessão de mesoterapia, eu vou te fazer uma sessão de hidrolipoclasia e na semana que vem você volta. Isso é uma coisa. Outra coisa é assim, vou te fazer uma sessão de hidrolipoclasia ou de mesoterapia e você vai voltar daqui a 3 dias para uma drenagem linfática para a gente tirar o excesso de líquido do seu corpo e tudo mais. Ou então você dizer assim, daqui a 2, 3 dias você vai voltar para fazer uma massagem modeladora para a gente ir moldando o seu corpo da forma que a gente espera que seja o resultado. Então, eu gosto muito de trabalhar com você a questão da opção, de você imaginar o seguinte, olha, eu vou fazer um procedimento que é rentável, eu vou fazer um procedimento que dá resultado e eu vou fazer um procedimento que o cliente, em primeiro lugar, perceba o resultado e o meu compromisso com ele. Isso é demais de importante. Então, agora eu vou te mostrar no papel como que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, acompanhe aí. Então, vamos dar continuidade à nossa conversa. O objetivo disso tudo é você ter os dois resultados que você precisa. O resultado para o seu cliente, que isso vai te garantir a fidelização dele, e o resultado profissional e para o seu negócio, tá? E o exemplo que eu estou usando aqui hoje é o tratamento de gordura localizada com prega superior a 3 centímetros. Então, aqui eu vou trabalhar com vocês exatamente a continuidade do que a gente estava falando a respeito de hidrolipoclasia, a respeito de mescla com desoxicolato e também a lipossoma de girassol com L-carnitina. Então, quero trabalhar com vocês os prós e os contras para você ter a condição de responder para você mesmo qual que é o melhor para você. É claro que vai aparecer aquelas objeções do tipo, eu não tenho equipamento, ou eu tenho equipamento. Então, isso a gente vai trabalhar aí e você vai ter condições de decidir. Porque também eu ouço muito profissionais dizerem assim, na minha região cobram tanto. Então, você não pode perder as informações que eu vou te falar aqui, porque você precisa saber e conhecer opções que sejam rentáveis e traga resultado para o seu cliente. Então,
O exemplo que eu estou usando aqui para vocês hoje é exatamente o comparativo de preços e tempo também que você vai gastar ou investir para fazer os tratamentos usando hidrolipoclasia, mescla com desoxicolato e lipossoma de girassol. É assim, olha, eu peguei aqui um parâmetro para a gente utilizar e prestar atenção naquilo que a gente vai fazer e como que vai fazer. Bom, hidrolipoclasia. Quanto que eu gasto para fazer uma hidrolipoclasia? Eu coloquei aqui o preço de 10 flaconetes. Cada flaconete tem 10 ml de soro fisiológico a 0,9%. Lembrando que ele tem que ser injetável. Então, aqui em R$ 12,60 eu tenho 100 ml de soro fisiológico. Dificilmente eu vou usar essa quantidade para fazer uma hidrolipoclasia. Exagerando, você vai usar de 20 a 30 ml, certo? Então, aí fazendo essa continha aí, né? Dividindo aí os 12,60 por, vamos colocar aí 12,60, 10 flaconetes dividido por 10, cada flaconete custa 1,26, 30 ml, você vai usar 1,26 vezes 3, que vai te dar um custo, usando 30 ml, um custo de R$ 3,78 com produto. Eu conversei com vocês também, em um desses vídeos que você pode encontrar aí no meu canal, que o preço da sua estrutura física, você tendo a sua sala, você pagando água, luz, telefone, um imposto, e considerando que você quer ganhar por mês um piso da sua categoria. Na verdade, eu estabeleci uma média ali de 3.500 por mês. Então, na verdade, o custo da sua hora, é de aproximadamente R$ 40. Isso você vai pagar o custo da sua estrutura física, água, luz, telefone, internet e um piso que é para você. R$ 40 a hora. E isso vai ser somado ao tempo que a gente vai utilizar, tá? Então, por exemplo, um procedimento bem feito de hidrolipoclasia, ele vai demorar aí, vamos colocar bastante tempo, 1 hora. 1 hora, então eu vou gastar R$ 40 mais 3,78. Eu vou ter aí de investimento para fazer esse procedimento R$ 43,78. Vamos fazer agora a conta utilizando a mesoterapia, uma mescla com desoxicolato. Aqui na verdade o desoxicolato está 120 mg ou 6%, mais benzopirona, mais saque, mais L-carnitina, e aqui também tem uma lidocaína nessa mescla, tá? Essa mescla custa R$ 47. Tempo para fazer uma sessão de meso, eu vou gastar meia hora, que vai me dar um preço de R$ 20, tá? Quanto que eu vou gastar no total, então? Vou gastar lá, ó, 47 mais 20, e eu vou já estar gastando aqui R$ 67, certo? Aqui eu gastei R$ 43,78 e aqui eu estou gastando 67. Lipossoma de girassol. Se uma caixa com 5 ampolas, ela custa R$ 209,65. Se você em uma sessão usar uma ampola, você também vai gastar a mesma meia hora, né? Tempo, meia hora, e o preço aqui
dessa meia hora vai te custar R$ 20, mais 42, né, reais da ampola. Se você usar uma ampola, se você usar 2 ampolas, você tem que multiplicar isso por 2. Então, total aqui que você vai gastar vai ser de R$ 62. Então, custo da minha aplicação, considerando hora mais produto, você veja que eu não coloquei aqui agulha, seringa, vamos colocar aqui, em média aí você vai gastar, vou colocar R$ 3,50, tá bom? Aqui mais R$ 3,50, mais R$ 3,50. Então vamos passar isso a limpo? Quanto que a gente gasta para fazer hidrolipo? Aproximadamente 47 reais. Desox, a gente vai gastar R$ 70,50. Lipossoma, a gente vai gastar R$ 65,50. Ok? Veja, eu não quero ser tendencioso em nenhuma das duas situações. Eu quero simplesmente que você aprenda a avaliar. Então, se eu perceber daqui para cá, da diferença que a gente investe aqui para a diferença que a gente gasta em cada uma, quanto que a gente investe, a gente já vê que a hidrolipoplasia ela é mais barata, certo? Mas pede o que? Equipamento. Quanto custa um ultrassom? Aproximadamente R$ 2.000. Claro que com o ultrassom também você pode trabalhar aí muito tempo. É um ultrassom simples de 3 MHz, ele não precisa ser nada muito sofisticado, mas é um investimento que você tem que fazer. Aqui é mais caro, certo? Mas equipamento não precisa, tá? Então, de repente, se você está começando, ou se você não quer investir em equipamento, fala assim, bom, então eu vou usar o desoxicolato ou lipossoma de girassol, porque eu não preciso de quê? Equipamento. Tudo bem? Tudo bem, se a sua decisão for essa, ok. Mas a gente precisa pensar em outras situações. Vamos falar um pouquinho disso? Intercorrências. A intercorrência, ela tá nessa ordem aqui. No meu dia a dia, eu respondo vários profissionais, dou suporte para vários profissionais e eu percebo que a gente tem esse índice aqui de intercorrências. Mais intercorrências com desoxicolato do que com lipossoma de girassol, do que com hidrolipoplasia. É claro que o desoxicolato, se o profissional não souber fazer a sua aplicação adequada, ele vai te trazer mais problemas. Se o profissional também exagerar na quantidade e também número de pontos, ele vai te trazer mais transtorno. Então, fica aqui um alerta. Restrição? Não. Aí é você que vai avaliar. Eu gosto de dar ferramentas para você avaliar. Lipossomas de girassol, se a gente considerar lá que a gente vai utilizar 5 ml, como 5 ml, aqui eu vou ter 50 pontos de aplicação. Com lipossoma de girassol, porque eu estou trabalhando com 10 ml e cada ponto vou administrar 0,2 ml. Agora, a lipossoma de girassol, se eu partir de 5 ml, obviamente, eu vou ter 25 pontos de aplicação. E isso, mais espaçado e tudo mais, tende a ter menos intercorrências. Você respeitando o local de aplicação e tudo mais, respeitando o ângulo,
respeitando o volume de 0,2 ml, todas aquelas coisas que normalmente eu falo nos demais vídeos, que é importante você também verificar. Agora, hidrolipoclasia, eu posso usar lá, aqui eu sugeri 30 ml. Ah, quantos pontos eu vou fazer? Olha, vai depender. Aqui vamos supor que você está usando 30 ml, porque a pessoa tem uma gordura maior, uma prega de gordura maior, é uma gordura generalizada, e você está fazendo 15 pontos de aplicação, tá? 15 pontos de aplicação, e você vai usar aí 30 ml, porque para cada ponto você vai usar 2 ml. Claro, com uma distância de 2, 3 centímetros de distância de um ponto para outro, considerando que esse seja um abdômen maior, para você ter um menor nível de intercorrência. Aqui, geralmente, eu tenho formação de nódulos, ou aquecimento e tudo mais, que é o que se repete por lipossoma de girassol numa escala menor. Agora, na hidrolipoclasia, o que você percebe? Às vezes, você vai ter um hematoma, porque você pegou um vaso, ou que você não viu, ou que não prestou muita atenção. Então, aqui é extremamente reduzida a ideia da intercorrência. Então, isso é importante para você avaliar. O que é importante para você? É o lucro, não ter problema e ter resultado. Então, eu estou aqui te levando a chegar numa conclusão, ok? Então, essa é uma parte importante também que a gente precisa levar em consideração. Olha só, ali atrás eu já falei para você, quando você fala de investimentos, quando você trabalha com lipossoma de girassol e desoxicolato, você vai precisar ter a sua estrutura física. Você sabe que o nosso atendimento, principalmente com procedimentos invasivos, em home care, não é aceito pela vigilância sanitária. Então, estrutura física, você vai precisar para os dois. Não dá para fugir disso. Aqui, você não precisa de equipamentos. Então, equipamentos, mas você vai precisar de seringa e agulha. Na hidrolipoclasia, eu vou precisar de ultrassom 3 MHz. Não precisa ser ultrassom de última geração, mas eu preciso de um ultrassom para complementar meu atendimento, mais uma seringa e agulhas. Estou considerando que você está me acompanhando aí e sabe que as mesclas já estão embutidas. Então é assim, olha, aí eu já avaliei as intercorrências, vou usar lipossoma de girassol ou vou usar hidrolipoclasia para aquelas pregas de 3 ou mais centímetros de prega, ou vou usar hidrolipoclasia. Se você já tem o equipamento, eu até te proponho a você intercalar. Uma semana você faz uma semana você faz outra. Lembrando que a pessoa com prega acima de 3 centímetros, a primeira sessão para ela é muito marcante. E geralmente ela tem mais resultado, tende a ter mais resultado na primeira sessão. Eu te indicaria você começar com a hidrolipoclasia. Se você, entre as intercorrências ali que a gente conversou, você entendeu que vale a pena correr o risco daquela situação. Então, é bem interessante isso. É você aqui poder avaliar e falar assim, bom, eu vou usar essa ou vou usar aquela. E aí, eu queria te chamar a atenção para você alavancar valores, não é? Porque se você pegar uma sessão de mesoterapia, a mesoterapia, ela vai custar aí, eu vejo pessoas cobrando, em média, de 200 a 250 reais, tá?
Então a gente viu ali que a mescla ali, o valor fixo você tira daqui, você já vai saber quanto vai te sobrar. A hidrolipoclasia, ela já se cobra de 150 a 200 reais, tá? Então, você vai descontar aqui o valor, você vai ver aquilo que você pode fazer, como que você pode fazer, o que vai te dar mais segurança, e você vai perceber que aqui, ó, por exemplo, a gente conversou, deixa eu pegar a folha que a gente colocou os valores, um minutinho só. Olha aqui, ó. Eu falei que com hidrolipo aqui menos 47, que é o preço que você utiliza para fazer. E aqui, vamos colocar a média aqui, 67,50. O que eu tô te falando aqui? Se você fizer um tratamento aí a 250 reais, cobrar numa sessão 250 reais, menos 67,50, 200 menos 67,50. Aqui vai te sobrar 132, sobra para a empresa, ou mais lucro ainda, 132. Aqui, se você considerar que você está cobrando numa hidrolipo 200 reais menos 47 reais, você vai ter 153 reais ainda sobrando mais. Por que eu falo sobrando mais? Porque a gente calculou no nosso custo fixo lá já um piso de 3.500 reais. Então você tem 3.500 reais por mês garantido, mais essas lucratividades. Aqui na mesoterapia você vai fazer de 5 a 10 sessões. Na hidrolipo também de 5 a 10 sessões. Ok? Aqui eu tenho mais intercorrência, aqui eu tenho menos intercorrência. Aqui eu tenho a hidrolipo, eu tenho mais resultado na primeira sessão. E aqui eu tenho resultado na primeira sessão, mas ele não é tão expressivo. Geralmente na mesoterapia a gente tem um bom resultado a partir da segunda, terceira sessão. E a pessoa que está com sobrepeso, ela gosta do resultado na primeira sessão, ela gosta de fazer um procedimento, e já vim te relatando que tem menos, a calça está mais folgada e tudo mais, e ela está se sentindo bem, ela está percebendo o resultado do seu procedimento. Mas o que eu quero te falar é que assim, olha, para cada um desses procedimentos, você pode também oferecer junto uma drenagem linfática. Uma drenagem linfática aí custa em média R$90. Uma massagem modeladora, que ela também vai custar entre R$80 e R$90. Uma sessão de radiofrequência que vai te custar R$100. Então, veja, se eu fizer hidrolipo mais uma drenagem linfática por semana, mais uma radiofrequência quinzenal, eu vou ter aqui, ó, vamos considerar que seja 5 sessões de hidrolipo, R$200 cada, R$1.000. Uma drenagem linfática, R$90, você vai fazer vezes 5, R$90, vezes 5, R$450. Uma radiofrequência a cada 15 dias, então vamos colocar aqui 3 radiofrequências, R$100, mais, aí eu vou te falar que a radiofrequência é um outro equipamento que você vai adquirir. Uma boa radiofrequência, ela está mais ou menos aí uns R$7.000, é um investimento, caso você tenha, aí você já pode agregar. Mas você pode colocar aqui mais 3 sessões, fazendo uma a cada 15 dias, R$300. Olha aqui, aqui um tratamento de R$7.750.
Se eu fizer a mesma linha de raciocínio, eu também posso, por exemplo, não tenho radiofrequência, corto aqui e ao invés da radiofrequência, eu coloco uma massagem modeladora, que vai te custar por volta de R$ 80. Coloco uma massagem modeladora por semana, vai dar R$ 400. E esse tratamento aqui, ele sai por 1.850. Você vê que é um tratamento rentável, não é? Você vê que isso te facilita um parcelamento maior, porque aí vai ter taxa de operadora e tudo mais, vai ser bacana. Agora, vamos pensar aqui se a gente colocar 5 sessões de meso, mais drenagem, mais radiofrequência. Vai ser quanto? Vai ser 250. 5 sessões vão dar 1.250, mais a drenagem a R$ 90 também. 5 drenagem 450, mais a radiofrequência uma a cada 15 dias, R$ 300. Aqui já deu, olha só, 1.800, R$ 2.100. Se você fizer a mesma substituição, tirar a radiofrequência, esse tratamento aqui vai passar de 2.100 para 900, aqui aumentou R$ 100, mais R$ 100, R$ 2.200. Depois você confere aí se eu fiz a conta certa. Então, você vê aqui um panorama geral. O que você quer trabalhar? Você pode, aí também conhecendo a sua margem, você pode dar um desconto, fazer de tanto por tanto. Não abaixa muito o seu preço não, mas quando você trabalha com drenagens e o cliente está comprando uma quantidade de drenagem, você pode dar um desconto maior e aí você vai conseguir, na verdade, ter aí as informações na mão para te proporcionar a resposta que você deseja, entendeu? Então, aí você tem todas as informações que você precisa. E agora é com você. Por que agora é com você? Eu te mostrei os caminhos, as opções, quanto te custa, te ensinei até a fazer conta e a sua rentabilidade. Então, chega de desculpas. Segue o seu caminho. Se você tem equipamento, ótimo. Se você não tem equipamento, ótimo também. Se você não tem equipamento, você pode trabalhar com as mesclas. Eu hoje usei os exemplos mais cobiçados, vamos dizer assim. Mas se você não tem equipamento, você também consegue fazer e ter uma boa rentabilidade. Você só vai ter que tomar mais cuidado com as intercorrências. Ou seja, caminho tem, forma de ter rentabilidade tem também. A questão é você enxergar do panorama que você está inserido e saber o quanto você vai investir e o quanto você vai ter de retorno. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje, ele foi até um tanto mais longo, né? Mas eu precisava passar essas informações para vocês. Chamei a atenção, falei a respeito da nossa rentabilidade, da condição que a gente tem de trabalho. Mas esse é o objetivo, de abrir os seus olhos e te incentivar a ser ousado e trabalhar aquilo que você acredita, tá? Então, mãos à obra. Um grande abraço.